é preciso falar um episódio que chega a ser cômico em meio a esse problema grave internacional. Augusto e Maldonado, o deputado petista Carlos Zaratini, relacionou cenas de um jogo de videogame ao bombardeio promovido pelos Estados Unidos no Iraque, que resultou na morte do general iraniano, que a gente considera terrorista também, assim como o Pentágono, Qassim Soleimani. A publicação foi feita na conta de Zaratini no Twitter na segunda-feira e apagada depois. Ele escreveu o seguinte, aspas, massacre brutal. Veja como os drones americanos mataram o general iraniano. Fecho aspas. E na realidade, as imagens se tratavam do jogo de videogame AC-130 Gunship Simulator Special Ops Squadron. Fecho aspas, aqui é o nome do jogo aqui que estava entre aspas na minha nota. Então os petistas, Augusto, eles não param de passar vergonha nem na rede social. Felipe, ele poderia contratar, já que usa tanta verba aí com os medíocres do PT, ele poderia contratar um assessor de 10 anos de idade, sobrinho de alguém, tá? Ou neto de um amigo que conhece esses jogos para não passar essa vergonha, né? E vai entra numa discurseira toda porque eles são a favor de qualquer país que veja nos Estados Unidos o grande Satã ser destruído. Então, ele quer ajudar o Irã e passa vergonha, né? Até eu estou envergonhado por ver um deputado brasileiro fazendo uma coisa dessa. Mas vão dizer que você está estimulando o trabalho infantil. Tá? Trabalho infantil. É isso aí, Maldonado tá rindo aqui, eu tô vendo pelo monitor, Maldonado. Mas não é, Maldonado? O que você acha aí do Carlos Zaratini usar imagem de videogame? Lembrou o Macron, né, que quando houve as queimadas na Amazônia, usou uma imagem de anos atrás, né, para dizer sobre aquilo que supostamente estava acontecendo atualmente. Diga aí. Essa cegueira ideológica aí de alguns parlamentares, e não só parlamentares, né, a gente vê inclusive isso por parte de alguns magistrados, ministros até, ela faz com que eles acabem beirando o ridículo, né? Isso não é possível um parlamentar do Congresso Nacional... Não, isso é o ridículo publicar uma imagem, completo. O impacto que ele tem... lá no dicionário, ridículo tá essa definição, né? Como é que pode cair numa pegadinha, sei lá, quem compartilhou isso com ele? Ele recebeu isso no grupo da família e publicou no Twitter, o cara que é um deputado federal, não dá para entender qual é o critério que essas pessoas fazem para publicar informação na internet. Gente, é preciso ter algum mínimo de responsabilidade ao levar essas informações, até porque nesse caso virou piada, mas poderia ser algo que pudesse ter um impacto relevante, enfim, como foi no caso do Macron, por exemplo, no caso lá do Leonardo DiCaprio, assim, toda essa confusão envolvendo os incêndios na Amazônia. Então, é preciso ter uma certa cautela, que a gente aprenda, as redes sociais estão cada vez mais envolvidas, a nossa vida está cada vez mais envolvida com as redes sociais, mas é preciso que a gente estabeleça aí uma espécie de código de conduta, e nesse código de conduta vamos incluir lá não passar mais vergonha, porque realmente está complicado.